Bom, tirando as contribuições sociais, a gente tem um outro tipo de contribuição, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Essas são as contribuições que vão gerar intervenção naquele capítulo 7 da ordem econômica, dos temas lá do capítulo 7. Tudo bem? E são vários. São diversas as nossas contribuições de intervenção no domínio econômico. Tá? Eu vou citar alguns exemplos, mas vocês não precisam nem anotar. Alguns eu já até falei. Né? A Codecine, que é a contribuição para a indústria do cinema. Codecine. O adicional de frete da Marinha Mercante. Tá? Tem uma contribuição de intervenção no domínio econômico chamado FUSTEL, se não me engano. FUSTEL, que é para coisas de tecnologia, de telefonia. Tecnologia e telefonia. Tá? FUNTEL, FUSTEL, uma coisa assim, ou tem as duas. Tá? Bom, e tem uma que é a mais conhecida de todas, que é a famosa CID do petróleo, tá? Ou CID combustível. Essa CID combustível é que a Constituição dedicou mais artigos, tá? Lá no artigo 177, parágrafo 4º, se não me engano. A gente já falou dela aí algumas vezes, né? Ela é dividida, lembra? Na repartição de receitas tributárias, ela é dividida, e ela tem 4 destinações. Ela pode ser utilizada para 4 fins, a arrecadação. Ou para projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo, projetos ambientais, indústria do petróleo, ou então para projetos de logística de transporte, beleza? Normalmente é utilizada para a construção de gasodutos, oleodutos, logística de transporte, projetos de transporte, ou para subsídio nos preços dos combustíveis, ou seja, faz uma poupança quando o petróleo está muito alto no mercado internacional, você pode utilizar esse recurso para subsidiar, né, o preço dos combustíveis. E agora, pela reforma tributária, também o dinheiro da CID combustível pode ser utilizado para subsídio nos transportes coletivos de passageiros públicos, né? Transporte público coletivo de passageiros. Sempre brinco com isso. Alguém aqui é de Maricá? Não? Mas vocês sabem que Maricá não se paga passagem de ônibus, né? Maricá. Isso significa que é de graça? Não. Alguém está pagando, certo? A CID combustível, depois da reforma tributária, ela pode ser utilizada para esse subsídio, né, no valor das despesas de transporte coletivo, né, passageiros. Tudo bem? Bom, e a terceira espécie, né, subespécie, essa contribuição especial no interesse das categorias profissionais e econômicas, que são essas entidades autárquicas de fiscalização e regulamentação das profissões. Então, essa CREMERGE, CREFITO, né, que é fisioterapia e terapia ocupacional, CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, o CREA, né, são essas entidades de profissões. OAB está aí, pessoal? OAB não está aí, porque a OAB é sui generis, né? É uma autarquia sui generis. Tá? O fato de ser sui generis traz muitas vantagens para a OAB. Tá? Por exemplo, se eu estou dizendo que essas contribuições do CREA, do CREMERGE, CREFITO, são tributos, todas elas se submetem aos princípios constitucionais tributários. O princípio da legalidade, tem que ter lei para aumentar ou para instituir. O princípio da anterioridade, só pode ser cobrado no dia 1º de janeiro do ano que vem. Né? Noventena, respeitar os 90 dias. Não é isso? São tributos, são regime tributário normal. Mas como a contribuição do OAB é para uma entidade sui generis, então ela não é tributo, a rigor, a OAB pode
aumentar sem lei, não respeita a anterioridade, não respeita a noventena, beleza? Porque ela é sui generis. Contribuição para o OAB não se confunde com as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Tudo bem? Não vamos entrar no mérito disso não, tá? Cada um faz a sua reflexão, certo? Bom, e tinha uma outra que era a contribuição, chamada contribuição sindical, que era uma contribuição que existiu até 2017, em que um dia de salário do empregado era descontado compulsoriamente e entregado ao sistema confederativo sindical. Com a reforma trabalhista de 2017, essa contribuição passou a ser facultativa. No exato momento em que ela passou a ser facultativa, ela deixou de ser compulsória e deixou de ser tributo. Tributo é prestação compulsória, né? Então deixou de ser tributo. Aí, enfim, o Supremo sinaliza que vai retornar com aspectos tributários dela, mas eu tenho que estudar mais isso aí, tá? Eu soube, mas não me aprofundei. Tudo bem? Ainda não vou me aprofundar. Certo? Também são da União. E essas de interesses da categoria profissional e econômica são propriamente parafiscais, né, pessoal? Essas são bem parafiscais, porque, né, estão sendo destinadas a uma entidade ao lado do Estado. Agora, o salário e educação, que é uma contribuição social geral, vai para o cofre único da União, ela distribui lá para os outros entes, então não tem parafiscalidade nenhuma. E, por fim, a contribuição de iluminação pública, que é uma contribuição que serve para, antigamente, só para o custeio da iluminação pública. Houve uma discussão que a Constituição falava só em custeio, mas o Supremo entendeu que não, mais do que só o custeio, serve para ampliação também, né, da iluminação pública em cada município. E a reforma tributária expandiu ainda mais essa CIP ou COSIP, e hoje ela pode ser utilizada para a colocação de câmeras de segurança nos logradouros. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, 149A, a redação dada pela reforma. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão, aí botou expressamente a expansão, e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 151, que é legalidade, e 3, que é anterioridade, retroatividade e noventena. Tá legal? Entendido? Então essa seria a quarta espécie ali de contribuição especial. Oi. Então, ela é arrecadada pela União, mas a gente chegou a ver isso na aula de repartição de receitas tributárias. Salvo engano, 29% é entregue para os estados da arrecadação da CID de combustível. Está no 159, salvo engano, inciso 3. Ele 29% é destinado a estados e uma parte os estados repassam para os municípios. Tá legal? É uma das poucas contribuições que são divididas. Salário e educação também é dividido pelo número de matrículas. A gente comentou isso também. Certo? Pessoal, deixa eu ver se tem... Deixa eu ler o 149 para vocês, da Constituição. O 148 do empréstimo compulsório. 150 são os nossos princípios constitucionais tributários. Ficou faltando 149. 149 é justamente das contribuições especiais. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Contribuições sociais. Eu grifaria contribuições sociais. Depois, de intervenção no domínio econômico, segundo tipo. De interesse das categorias profissionais e econômicas, terceiro tipo. Como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3
que cabe à lei complementar trazer as normas gerais em matéria tributária. 150, inciso 1, princípio da legalidade tributária. 150, inciso 3, princípio da retroatividade, anterioridade e noventena. E sem prejuízo do disposto no 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, sem prejuízo da noventena especial que é prevista para as contribuições para o custeio da Seguridade Social. Então, lá no 195, parágrafo 6º. Tá? Bom, aí o parágrafo 1º vai trazer: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social cobrado dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Ou seja, esse parágrafo 1º traz a contribuição social da previdência dos servidores, que não é só da União, é de todos os entes federativos. Tudo bem? E aí, tem regras aqui mais especiais, que tem mais a ver com o direito previdenciário. Tudo bem que eu não vou entrar, que são os parágrafos. Depois, parágrafo 2º, pessoal. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, tudo que é relacionado à exportação, a Constituição desonera. Então, está exportando, não vou exportar tributos. Então, não vai incidir sobre coisas relacionadas à exportação. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros. Beleza? E aí, falar aqui das alíquotas, eu não vou tratar desse assunto, que já é uma especificação muito grande. Depois, 149A trata da contribuição de iluminação pública. O 149B vai tratar do IBS e do CBS, vai fugir um pouquinho da matéria aqui que eu queria trazer para vocês.